Fala galerada, seja muito bem-vindo a mais um episódio da Mindful Gardeners. E hoje trouxemos aqui um cara bem bacana, que é conhecido nosso, mas ele trouxe muita dica legal para você aí do mundo financeiro, gente. Quem aí não precisa entender um pouco sobre finanças, ó, você tem que pensar seus conceitos, viu? Quem tá aqui é o Thiago, do canal Gente Rica. É Thiago, isso seja aí. muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, nessa estrutura maravilhosa e vamos lá, vamos tentar falar o máximo possível aqui. Thiago, se apresenta pro pessoal de casa, quem que é o Thiago, quem que é esse canal Gente Rica, o que que você ensina lá pra gente, o que que você orienta os seus telespectadores. Maravilha. Eu sou o Thiago Moraes, sou especialista em investimentos, especialista em direito dos negócios, em matemática e, se Deus quiser, logo, logo, advogado também. Ah, que E no legal. canal Gente Rica, a ideia é falar principalmente de finanças pessoais, voltados também para casais, porque a gente sabe que as finanças pessoais são algo bem difícil, mas quando tem duas pessoas ali Nossa, juntas, cara. que a coisa começa a pegar mesmo, são duas culturas diferentes. Então, a ideia é trazer um pouco ali de como se comportar dentro de um casamento, dentro de um relacionamento, com, digamos assim, com os trapos juntos dentro de casa, para você poder, digamos assim, ter paz no seu casamento, no seu relacionamento, porque basicamente é disso que se trata, falar de finanças. A vida financeira é muito importante, né, Thiago? Quem leva isso aí de qualquer forma, às vezes passa por dificuldades, experiência própria. A gente vai aprendendo um pouquinho dia após dia, mas tem pessoas igual o Thiago que pode orientar você com coisas simples, cara, mas que vai fazer diferença lá na frente, né, Thiago? É, exatamente, porque falar de dinheiro ainda é um tabu, Nossa, cara. principalmente para o brasileiro. Porque, querendo ou não, o brasileiro sempre está com falta de dinheiro. Porque ele vai querer comprar alguma coisa ali, que ele já está pensando, fala, nossa, eu vou ganhar R$ 10.000 nesse mês, eu já vou comprar, financiar um carro zero, vou dar os 10 mil de entrada e pago parcela de 2, 3 mil. E muitas das vezes a gente acaba gastando na cabeça antes até de ganhar esse dinheiro. Verdade. Tiago, vamos começar aqui por esse tópico bem legal que a gente tinha falado um pouquinho antes, que é o tópico para famílias. Um planejamento e organização financeira. Por onde começar o planejamento financeiro familiar? Ótimo. A gente tem que partir de uma premissa que o governo não são nossos pais. A gente sabe que nossos Aham. pais fariam de tudo para a gente viver tranquilamente. A gente sabe que nossos pais, eles seriam capazes de tirar da própria boca para alimentar seus filhos. E o nosso governo não é assim. Nenhum governo é assim. Nenhum governo tem, digamos assim, a obrigação de cuidar da sua população propriamente. Até porque ele não tem capacidade para isso. Uhum. Vamos pensar bem simples, tá? Se você anda hoje em uma estrada boa, essa estrada é sem pedágio? Não. Não. Se você quer uma educação boa para os seus filhos, você vai confiar só numa educação pública? Dificilmente. Você precisa de um tratamento médico. Você tem um tratamento médico de excelência no que é público? Não, não tem. Por quê? Porque se nada disso o governo ou os entes públicos são capazes de administrar, de te dar um serviço de qualidade, por que você acha que o INSS vai fazer algo de qualidade para você? Então a gente parte dessa premissa. Se você quer ter um futuro mais tranquilo, depende de você, tá? Por quê? Vamos falar um pouco do INSS para a gente dar um start aí do porquê que a gente precisa fazer esse planejamento. O sistema tributário, o sistema previdenciário brasileiro, ele funciona da seguinte forma: quem está trabalhando paga aqueles que estão aposentados. Hum. Quando foi criado o sistema do INSS, lá na década de 80, 90, se pensava em uma pirâmide, onde a expectativa de vida na época era muito menor. A gente via pessoas com expectativa de vida de 45, 50 anos. E Hum. nisso, se a gente pensar numa pirâmide, os aposentados ficavam lá em cima, então era em menor quantidade, né, a parte fechada aqui da pirâmide, enquanto os trabalhadores ficavam lá embaixo. Então o volume de trabalhadores era muito maior do que aqueles Superior. aposentados. O que aconteceu? A qualidade de vida da população aumentou. Mesmo com todos esses problemas que se tem com saúde, com educação, a qualidade de vida aumentou. E com isso a expectativa de vida também aumentou. Isso fez com que essa pirâmide que era assim ficasse assim, ou até mesmo assim, porque o adolescente hoje não quer trabalhar.
O jovem hoje, dificilmente ele quer trabalhar. Então você tem mais pessoas, ou seja, pessoas vivendo mais. Então você tem mais pessoas para pagar lá em cima e menos pessoas para trabalhar aqui embaixo para pagar aqueles que estão em cima. E aí fica sobrecarregado. O cara que é o Exatamente. trabalhador paga imposto sobre imposto. Exatamente. É isso que a gente Nossa, fala de que o INSS ele é deficitário. Ele sempre vai arrecadar menos do que ele precisa pagar. E nisso, isso aí é o que está gerando uma discussão enorme política agora com o governo Lula. Que ele está tirando dinheiro cada vez mais para poder pagar, do orçamento, né, para poder pagar os aposentados e pensionistas e não está sobrando dinheiro. Isso quer dizer o quê? Se você não fizer o seu planejamento financeiro, não vislumbrar aí um futuro mais tranquilo com suas próprias forças, você pode ter certeza que o governo, seja ele de direita, de esquerda, de centro, seja o que for, ele não está preocupado com o seu futuro. Então, como que a gente tem que começar a fazer esse planejamento? Primeiro, a gente tem que aceitar essa realidade. Você tem que aceitar que realmente isso é necessário. E a partir do momento que você aceita que isso é necessário, você precisa poupar mensalmente uma parte daquilo que é o seu salário, que é o seu prolabore, que é o seu ordenado. Caso contrário, você não vai conseguir chegar num futuro com tranquilidade. isso daí, eu li um livro que acho que foi O Homem Mais Rico da Babilônia, alguma coisa assim. Sim, Aí maravilhoso. fala sobre 10%, né, de tudo que você ganha. Hum. É tipo, parte desse princípio ou é tipo, não exatamente 10%? Por exemplo, a Graciano hoje fatura 30 mil. Aí 10% disso, a empresa também tem que poupar ou só a pessoa física? Então vamos lá. Como- A gente tem que pensar as finanças de forma separadas, né? Para quem é empreendedor, por exemplo. As finanças da empresa, elas precisam estar equilibradas, precisa ter dinheiro ali para pagar as contas. Mas as suas finanças, você sobrevive só do que você tira ali da sua empresa. Então, o que você tira da sua empresa é considerado o seu salário mensal, é o seu ordenado mensal. A partir do momento que você tirou aquilo ali da empresa, você vai estruturar as suas finanças pessoais. Então, vamos deixar de lado essa parte da empresa ainda. Uhum, Você está tirando ali, vamos supor aí, sei lá, R$ 50.000 por mês você está tirando da sua empresa. Esses R$ 50.000 por mês vai ter que pagar sua alimentação, educação, saúde, transporte. Tudo isso vai ter que pagar a estrutura da sua família, né? Aluguel, não sei quem vive de aluguel, ou até mesmo condomínio. Olha quanta coisa a gente tem que fazer, caraca. quanta coisa a gente tem que pagar. Tudo isso tem que caber dentro desses 50 mil. Agora, quanto que eu preciso guardar dali? Eu diria pelo menos 10% do que você ganha. Pelo menos. Ah, guardando 10%, tá bom, mas se você conseguir guardar mais, ótimo, melhor ainda. Porque toda vez que você traça um objetivo financeiro, você tem que saber o quanto que você precisa guardar ali por mês para você atingir aquele objetivo. Isso quer dizer o quê? Se você guardar exatamente aquilo ali que foi planejado, sei lá, 10%, por exemplo, você sabe que em 20, 30 anos você vai atingir um objetivo. Uhum, Mas você concorda que se você guardar mais que 10%, você vai antecipar esse objetivo? sim. Você vai trazer para mais perto. É exatamente nesse sentido. Então a gente não pode travar simplesmente e falar, não, obrigatoriamente tem que guardar só 10%. Não, você pode guardar 20, 25. De repente você tirou um prolabore maior ou uma distribuição de lucros, né, pensando em contabilidade maior no final do ano, você vai aportar aquilo ali e antecipar o seu objetivo. O legal, é legal isso que você falou, que tipo assim, você não usar como início, né, uma meta, por exemplo, mas depois se você tem algo que você ganhou a mais ali, investir também, né? Porque, igual você falou, acelera o processo de você alcançar a meta que você queria. Exatamente, até porque a gente é ansioso, né? Nossa, cara, como Quanto que é? mais a gente trazer a meta para perto, melhor. Então, quando você faz um planejamento financeiro propriamente dito, você tem a data que você vai chegar naquilo, que possivelmente você vai chegar naquilo. Só que se você tem aquele planejamento, você vai sempre querer antecipar. E querer antecipar é algo mais natural do ser humano. E quando você quer antecipar, você precisa de um pouquinho mais de sacrifício, economizar um pouco mais, porque você vai estar trazendo o seu objetivo E isso aí antecipado. entra muito aquele negócio, né? Tudo tem um preço, né, Thiago? A gente tem que pagar por, tipo, de certa forma, para ter um montante lá na frente, você tem que pagar um preço agora de abdicar de um negócio que às vezes não era tão importante, você abrir mão daquilo para lá na frente você não se preocupar mais com alguma coisa que às vezes se preocuparia aqui, né? Tem Exatamente. um ponto aqui que acho que é legal da gente falar, é alguma dica de aplicativos e planilhas que ajudam nessa organização? Certo, vamos lá.
A gente não pode, digamos assim, encostar, digamos assim, ali num tema, falar, nossa, mas é muito complicado usar um aplicativo, eu tenho que registrar tudo ali. Eu diria para você que um simples caderno para você anotar todos os seus gastos é o suficiente para você iniciar um planejamento financeiro de verdade. O primeiro passo no planejamento é você saber quanto que você gasta. 99% das famílias não sabem sequer o quanto gastam por mês em tudo isso que eu já falei, em educação, saúde e outras coisas mais. Se você tem toda essa relação no caderno, no papel mesmo, propriamente dito, você consegue ver lá no final do mês, falar, nossa, ó, eu gastei tudo isso aqui. Agora, o que que eu posso cortar daqui? Aí você vai ver lá, você tem um exemplo, né, que acontece com muita gente. É raro, mas sempre acontece. Você tem streaming da Prime, Netflix, Hum. Disney Plus, Mercado Livre Plus e Max Plus e um monte de Plus aí na vida. E quando a gente fala em Plus, infelizmente não é Plus, que é o mais, né? Não é o Plus para sua vida financeira, não. É Não, só menos. Tem nada de Plus, é menos. Está saindo ali do seu dinheiro. é negativo. Exatamente. E muitas das vezes passou um mês, você assistiu um filme na Prime, assistiu, sei lá, um episódio de uma série na Netflix, coisa que, eventualmente, se você vê necessidade, você pode cancelar, deixar um lá por mês, um por 2 meses, você assiste tudo que tem ali em 2 meses. No mês seguinte, você cancela aquele e coloca o outro, porque tem uma série nova ali. É uma dica, Eu entendeu? fiz isso esse dia. Queria assistir um filme, daí apareceu lá, pague um ano. Aí desconto de tanto. Eu falei, paguei um ano do negócio. Porque às vezes você, na ansiedade ali, cara, você acaba fazendo coisa que não tem necessidade nenhuma. O planejamento é muito importante, cara. Isso é técnica de venda, né? Porque quando você fala ali, ó, se fosse somar tudo mensalmente, iria dar R$ 1.000. Só que em 12 meses, você vai pagar 800. Nossa, é 200 a menos. Mas de repente um mês ali já supre a sua Supria. necessidade. É, Você ia pagar cento e pouco. igual você falou, já ia assistir tudo que você queria ali, o filme que você queria. Exatamente. Educação financeira para casais, Thiago. Como alinhar sonhos e realidades? Aí tá o grande problema, né? Porque você traz aí culturas totalmente diferentes, né? Trazendo um pouco da nossa história. Eu venho de uma família que não tinha educação financeira nenhuma. Literalmente nenhuma. Eu no meu primeiro salário, para você ter ideia, quando caiu R$ 1.200 na minha conta lá no meu primeiro salário que eu comecei a trabalhar como professor, eu me senti o super-homem. No final do, Era um montante que não nossa, eu nunca tinha existia. visto na vida. Nunca tinha visto na vida. Cara, isso E aconteceu comigo também. O primeiro salário meu, eu lembro até hoje que foi, caramba, tudo isso de dinheiro. E aí sim, você, né, tipo, continuando, perdoa, cortei você, pode falar. imagina. E quando você leva essas duas culturas junto, primeiro, né, você vai começar a vida ali do zero. Né? Você Uhum. ou vai ter que alugar uma casa, ou vai ter que construir uma casa, ou comprar uma casa. Você vai precisar comprar os móveis para sua casa, você vai precisar comprar eletrodomésticos para sua Eletrodoméstico. casa. Você vai começar a pagar conta de água e luz, você vai começar a pagar conta de telefone, tudo vai começar. Tudo. E muitas das vezes aquilo que era um dinheirão para você sozinho, por mais que junte o dos dois, Se a torna. despesa aumentou muito. Uhum. Né? Aumentou demais. E se você tem aquela ansiedade de querer encher a sua casa com um monte de coisa, aí piorou. Porque aí realmente você acaba comprando coisas desnecessárias. Né? Agora, o mais importante, é isso que eu falo bastante no meu canal do YouTube. O mais importante, o casal precisa estar alinhado. O homem precisa saber quais são os sonhos e objetivos da mulher, e vice-versa. Olha que legal isso, Porque um hein? casal que não conversa, não tem como você saber o que a sua esposa quer ou sua esposa saber o que você quer. Imagina só uma situação. Imagina que o ano inteiro você estava falando para sua esposa, a gente está apertado, a gente está apertado, a gente está apertado. Mas no final do ano você fala, vamos comprar um carro zero. Pô, tá apertado o ano inteiro, mas aí chega lá no final do ano, vamos financiar, é tanto por mês só. Quando você vê, você tá com o que a gente chama de custo fixo lá em cima. Caraca. Você já tem comprometido 110% da sua renda mensal. Por E quê? A única parcela renda, às vezes, disso. né? A maioria Sim, das vezes. sim. Porque você tem parcela de roupa, de tênis, de carro, de. Aí entra água, luz, telefone. E aí, quando você vê, você não tem nada de margem ali.
E se tá tudo bem, ok. Agora imagina que você, sei lá, é contraído por uma doença que você precisa comprar, vamos supor, você não tem plano de saúde, mas você vai no SUS e você precisa comprar um remédio lá que custa R$ 300, por exemplo. Você vai ter que parcelar no cartão de crédito ou colocar no cartão de crédito para jogar para o mês seguinte. Ixi. Só que no mês seguinte também não tem sobra de dinheiro. Ou seja, o casal precisa estar alinhado. E principalmente, tá? Um casal ele não pode ter as finanças separadas. O casal ele precisa ter uma única finança, é um Não é único meu e nem é lugar. seu, é nosso. Não, é nosso. Até porque quando der algum problema, os dois que vão ter que resolver juntos. É, A gente que, aprendeu nossa. isso a duras penas, entendeu? Que realmente é dos dois o problema. Ah, mas eu não gosto de ficar com. É que não sei, não gosto que minha mulher saiba quanto eu ganho no que eu gasto. Pô, você tem o que para esconder da sua mulher? Ah, a mulher, eu gosto de gastar no salão de beleza, eu não sei, não quero Não que meu fala marido o valor. saiba. Pô, por que você quer? Não é uma vida de casal? E se Uma vida de torna, traz um casal? peso desnecessário pro relacionamento, gente. Sim. Fica meio que, tipo, qualquer coisa o cara fica com medo da mulher descobrir como se fosse um erro. E é um negócio muito, né? É muito íntimo ali. O dinheiro do casal tem que ser aberto, cara, um com o outro. Eu acho isso aí muito positivo, essa parte. Tem que ser Maravilha. compartilhado Com mesmo. certeza, sem dúvida alguma. E isso do que você falou, Thiago, acontecia às vezes, né, amor, com nós? Porque a vontade de um sobressaía a vontade do outro. Sim. E aí, tipo, na minha vez não pode. Aham. Aí na vez dele pode. Ou Uhum. vice-versa. Aham. Aí o casal começa a passar por uns perrengues ali, né? Aham. Interno. Mas tudo isso aí tá ligado à imaturidade do casal. Imaturidade. Porque a gente casa, a gente não tá Cara, nossa, com isso é toda a verdade. personalidade É, montada. Nossa, pra mim, pra mãe fazia birrinha, agora vai querer fazer birrinha pra esposa também? cara, Aí fica totalmente um difícil, mundo né? novo, né? É um mundo novo, E aí você exatamente. tem que ser o homem da casa e ela a mulher da casa. Uhum. Cara, é muito. Então, gente, ó, dinheiro é unido. É igual, casou, filho, se torna um só ali e aí vai prosperar. Tem exceções, tá? É. As exceções são, por exemplo, ambos já têm uma vida financeira muito bem estável, tá? Você pode, por exemplo, casar com um regime de separação total de bens. Não tem problema nenhum. Uhum. Desde que no momento do casamento, ou antes do casamento, no momento do início do relacionamento, tudo isso seja combinado. Ainda assim, você precisa ter um diálogo, né? O Código Civil hoje, ele permite que as pessoas se casem com separação total de bens. Por exemplo, um exemplo disso. Um empresário, por exemplo, que está ali estabelecido já, muitas das vezes ele prefere que o casamento seja com separação total de bens. Por quê? Porque se der algum problema na empresa, a esposa não vai ser afetada com esse problema. É o Porque o meio de patrimônio dele proteger exatamente, é uma outra forma de parte. proteger. Ah, cara, Você legal. entendeu? Então, tudo depende de como você está analisando. Mas em todos os casos, precisa ter o diálogo. Precisa ser combinado, porque é um contrato para sua vida. É o maior contrato que você tem na vida, é o casamento. É. E Thiago, por exemplo, o cara começou, ele casou, na época que ele casou, ele não tinha nada, ele e a esposa, se uniram, tá? Aí eles casaram com união de bens, no caso, Sim. total, né? Aí foram, Deus abençoou, eles criaram uma empresa, aí a empresa cresceu, eles podem mudar na frente, vamos separar agora, porque se a gente tiver algum problema lá na frente, para proteger o bem, nosso bem ali, É possível é sim. possível? Desde que não seja pensando em fraude. Entendeu? Porque se, vamos supor, muitas das vezes essas mudanças são feitas pensando em, vamos supor, eu posso ter um problema aqui de um processo trabalhista que pode afetar todo o meu patrimônio, por exemplo, tá? Então, nesse caso, se faz ali a mudança do regime de bens Uhum. para pensar em eventos Ah, futuros que pode vir a acontecer. Mas se já está acontecendo e é feito isso é considerado fraude. Isso dá até cadeia, entendi. entendeu? Isso aí vai ser anulado na justiça. O juiz vai anular essa mudança de regime de bens, porque está visível que foi feito para fraudar aqueles que estão com processo trabalhista contra a empresa. Então, se tá acontecendo alguma coisa ali, o cara tem que Já ficar não deu tempo tranquilo, né? Já mais. era. Já não deu tempo Faz mais. enquanto tá tudo certinho, né? Que aí, Exatamente. Por isso que a gente fala planejamento. O planejamento, planejamento cara. você começa, você faz antes de acontecer. Existe um momento certo pro casal comprar o primeiro carro? Bom, vamos lá. Vamos Porque eu acho que eu pensar. acelerei o meu nessa época. Mas da nosso carrinho também era, né? Pagou 5 mil. Hã? O Corsinha?
Mas cara, eu não sei. Na realidade, de cada um, né? Vamos deixar o Thiago falar agora de um profissional, gente. Vamos pensar primeiro na casa, tá? Tá. Existe uma máxima que quem casa quer casa, né? Agora, imagina só, você é de Biúna, sua esposa também é de Biúna. Uhum. Imagina que antes de você casar, você comprasse uma casa lá em Ibiúna. O que você ia fazer com a casa lá vindo embora para Sorocaba? É Você lugar. entendeu? Então, muitas das vezes, quando você tem ali já pensado direitinho o que você quer fazer, onde você vai morar, está com um emprego estabelecido ali, você já vai fazer o planejamento para aquilo. Então, eu vou precisar de uma casa aqui. Ah, eu tenho um cargo efetivo aqui que eu quero morrer trabalhando aqui, me aposentar aqui. Ótimo, vai lá, compra casa, compra um apartamento, você está estabelecido ali. Agora, você está prestes a casar e não sabe sequer o que você vai fazer da vida ainda, porque você não está bem estabelecido, você tem planos para fazer. Então, nesse momento, talvez não seja o momento de você comprar uma casa, porque você estará imobilizando ali o seu patrimônio. E quando você for uma casa, não dá para você colocar em cima do caminhão e levar para onde você for, certo? Pensando nesse sentido, no caso de carro, a teoria, é claro que a teoria é fria, né? Aham. E a gente sabe que o emocional conta muito. Mas, teoricamente, o valor do seu carro, ele não pode ser maior do que 10% do seu patrimônio financeiro. Isso quer dizer o quê? Que se seu patrimônio tem ali 100 mil, por exemplo, o seu carro é de 10 mil e pouco. É difícil de você fazer isso. Porque você precisa de um carro para você trabalhar. Mas aí é outra coisa. Você está usando ele para agregar mais dinheiro para sua família, Uhum. certo? Tem Certo. gente que é primeiro, sei lá, 300 mil que ganha, vai lá, compra uma Hilux de 250, esquece que no ano seguinte, ou até no mesmo ano, vai ter que pagar 15 mil de IPVA, esquece que vai ter que pagar 15 mil de seguro, quando vê ele não conseguiu mais ganhar nem 10 mil no mês seguinte, como que ele vai manter aquele carro? E aí, quando chega nessa hora, o que você vai ter que fazer? Vender o carro. Pagou 250, vende por 200. Desvalorizou. Olha o prejuízo que está tendo aí. Entendeu? Então não tem receita de bolo para aquilo que você comprar. Basicamente, você tem que saber qual que é o seu lugar na fila da carne. Literalmente isso. Ah, tá, eu tô na fila da carne, eu tô aqui para comprar um A100. Ok, você tem que se comportar como na fila da carne para comprar um A100. Ah, não, eu só quero um filé mignon. Ótimo, legal, filé mignon. Seu patrimônio já é suficiente para você comer um Filé. filé mignon. Uma vez na vida não tem problema, né? Sei lá, um mês, uma vez por mês, não tem problema nenhum. Agora, o cara que para ele comprar todo mês, todo dia que for no mercado, só o filé mignon, ele precisa ter ali o patrimônio. É nesse sentido que a gente tem que pensar também, pensando em carro e casa. Legal, cara. É, rachar ou não rachar a conta? Aí você entra nesse tópico que a gente tinha falado, né? Que casal Exatamente. tem que ser unido ali, Sim, né? mas isso aí a gente pensa antes até de um casamento. Antes É, de uma união estável, antes de um casamento. Isso aí não pode ser um tabu, né? Imagina que uma mulher chega, vai sair a primeira vez com o cara e quando chega no restaurante o cara não pagou a conta, ela fala, não, esse cara já não presta porque não paga, não presta nem pagar a conta. Só que eles nem tocaram nesse assunto. Então isso aí é algo para se pensar antes de uma união, antes de um casamento. Porque você precisa, isso aí mostra até qual que é o nível financeiro do homem e da mulher. Para que quando aconteça lá de casar, você não imaginava um patrimônio do cara e o cara chegou lá e não tinha dinheiro. Acredite, aconteceu isso na nossa vida. tinha imagem. Quando a gente casou, a gente estava tão endividado que quase que a gente separou no primeiro mês. Caraca, tio. Por quê? Porque a gente teve que construir a casa em 6 meses. A gente planejou tudo pro casamento em 6 meses. Nossos pais fizeram a festa, claro. A gente nem queria festa, porque sabia Das da nossa condições. capacidade. Mas eu construí a casa em 6 meses. E aí chegou uma hora que não tinha dinheiro para cobrir a casa, não tinha dinheiro para fazer o acabamento, não tinha dinheiro para fazer as portas. E o que que foi? Eu nunca mais usei na minha vida, mas naquela época eu soltei cheque. Eu fiquei tão traumatizado com o cheque por conta disso que nunca mais usei. Porque foram 6 meses para a gente poder se restabelecer. E o cheque é bem perigoso, né? É Tipo, nossa, perigoso, acaba com o seu nome, cara. acaba. É, ele É é. realmente. Porque se tiver assinadinho ali, o cara vai. É, você não sabe onde que tá, né? É. Só pra você ter Pra ideia, naquela. recuperar depois, né, Thiago? O É, trabalho que então, dá, para cara. você dar baixa, você precisa do cheque na mão.
E muitas vezes o cheque que você emitiu aqui em Sorocaba, ele vai parar, sei lá, no Mato Grosso, É. O cara entendeu? faz um negócio aqui, leva como calção lá e pronto, você. Exatamente. Só pra você ter ideia, nessa época, eu trabalhei até de coveiro, pra você ter ideia, Sério? pra poder pagar a conta. Exatamente. Não de enterrar defunto assim, É. mas a gente fez uma plantação de couve-manteiga em frente à nossa casa. Então, quem planta couve é coveiro. Coveiro. Ah, agora Era o que eu entendeu. fazia. Eu falei, Thiago, tava trabalhando no Era, cemitério. era o que eu fazia das 4 da manhã até 6:30 da manhã. Era colher a couve-manteiga, deixar tudo ali encaixado para meu pai levar para vender. Foi o que nos ajudou. Claro que Deus sabe o que faz, né? Porque eu nem cuidava direito. Minha mãe às vezes molhava, às vezes a cada um mês jogava um fertilizante ali. E, nossa, se a gente for para pensar quanto que a gente vendeu de couve ali, tirou de couve ali, foi o que resolveu a nossa vida em 6 meses. Caraca. Agora, você está diante de uma situação dessa, você tem que ter uma atitude. E muitas das vezes tem A pessoas que não dificuldade. conseguem ter atitude. É. Porque a mentalidade está tão corroída ali por aquela dívida, é cobrador ligando o tempo todo, é cobrança dentro de casa, porque isso gera um problema dentro da casa, nossa, é descomunal. Então você tem pressão no seu trabalho, você vai ter pressão dentro de casa, porque ninguém quer numa situação dessa. Hum, Quando a gente conseguiu fazer isso em 6 meses, meu Deus, foi algo libertador. legal, hein? É, o casal tem que ser unido, gente. Não tem jeito. É, tem. Filhos e dinheiro. Como ensinar educação financeira para as crianças? Isso é legal, né? A Sofia tá precisando. Ou a gente tem lá o cofrinho deles, né? Na verdade, né? Quebrou o cofrinho para comprar um presente. Uhum. E aí agora tem que comprar. aniversário deles, aí nós fala pra eles juntar o ano inteiro pra Amor, você tem que eles- participar desse podcast aí. Tudo eu vou perguntar para você agora, viu? Já deu Entendeu? pra É ver bobeira. já deu pra ver É, quem que comanda a finança lá na casa, né? é 100% ela, né? Tiago, como que a gente tem que educar o nosso filho nessa parte? Porque dinheiro, igual você falou, às vezes não fala na mesa, né? Não pode falar na mesa, não pode falar muito em dinheiro, que senão é. A gente é. Eu aprendi assim, né? Muitas vezes que dinheiro não se fala na mesa, e aí você acaba não aprendendo nada sobre isso. Quando eu casei, Exatamente. cara, eu não sabia lidar com dinheiro. A Vitória falou, amor, como assim? Tipo, eu não sabia o que era ter um pagamento, sabe? É tudo. Uhum. Então, Né? Fazia gerar mais do que ele que tinha ela menos multiplicava o dinheiro dela e o meu, tipo, eu li um negócio que eu não comprei quando era garoto. Quando eu era rapaz, eu ia lá e Pronto. comprava. Na hora. Bom, eu não sou perito nisso porque eu não tenho filho, né? Ó, Thiago. Mas eu já fui filho, né? Então eu sei como que funciona, né? E realmente, quando você fala de dinheiro na mesa, quando você está com dificuldade, isso gera uma tensão, isso gera problema. Mas quando você fala antes de que isso torne um problema, muito pelo contrário, aquilo vira saudável. E quando você fala Hum. de dinheiro na mesa, então, que você está estabilizado financeiramente, já tem aquele planejamento, já desenvolveu um planejamento por alguns anos, isso é libertador. Além de você ter a liberdade de tratar sobre o assunto, você traz paz para dentro da sua casa. Eu digo para você que hoje, graças a Deus, às vezes a gente está sentado no sofá, eu olho para minha esposa e eu falo, nossa, olha tudo que Deus nos deu, nunca imaginávamos que teríamos tudo isso, né? Olha tudo que nós já fizemos. A gente sabe que a mão de Deus é forte nisso, né? Com certeza. Seria, sei lá, arrogância minha falar que aquilo que nós conquistamos até hoje seria por nossas próprias forças. Não. Trabalhamos. Sim, muito, muito Uhum. trabalhado, né? Estudamos muito. Mas a gente, se você for colocar ali no papel, somar as coisinhas, As porcentagens. você não vai chegar no que você tem hoje de forma alguma. Tem alguma mãozinha de Deus ali te ajudando, entendeu? Então, é basicamente disso que se trata quando você conversa sobre finanças na mesa antes de você ter um problema, Porque se desde o tá início. com problema, vai gerar discussão na mesa, né, Thiago? Sim, Nossa, cara, exatamente. isso é bem legal de falar, viu? E às vezes você não quer colocar o dedo na ferida, né? É, Às vezes você tá quieto ali, vocês, né? Os pais estão quietos ali, porque já discutiram no quarto lá escondido dos filhos, não quer trazer esse problema para os filhos, né? Mas se você não trouxer esse problema para os seus filhos,
muitas das vezes você não vai, digamos assim, não vai treinar os seus filhos para o futuro, né? Os filhos precisam saber o valor do dinheiro. Uhum. Ele precisa saber o quanto que os pais hoje se esforçam para trazer ali um conforto para eles. Caso contrário, eles não vão dar valor nisso. E é disso que se trata. Se você pensar um adolescente hoje, eu digo isso porque eu tenho diversos clientes que são empresários. E qual que é o principal problema que o empresário diz hoje? Mão de obra. Você não acha ninguém para trabalhar para você. Não acha. Ergui a mão aqui. Você tem você tem histórias de jovens que chegam para fazer entrevista de emprego acompanhado da mãe. Você tem histórias de jovens que fazem a entrevista de emprego, são aprovados para começar no dia seguinte. No dia seguinte, às 10 da manhã, ele liga falando: Ah, eu desisti de trabalhar porque eu ia ter que acordar muito cedo. Você tem pessoas que trabalham uma semana, na segunda-feira ele liga para o chefe e fala: Ó, eu não vou conseguir trabalhar hoje porque eu fiquei até tarde jogando ontem, eu fiquei até tarde na balada, não vou conseguir trabalhar hoje. Ou seja, tudo isso é porque está tudo deteriorado, os valores estão deteriorados. Então, se você não traz esse assunto para os seus filhos, no momento que eles estão ali com a personalidade em formação, ele vai achar que tudo cai no colo, cai do céu. E acredite, os pais não vão durar uma vida inteira. Não, cara. Infelizmente, não. A gente queria que fosse eternos, É, mas não vão não, durar. não. Aí fala aqui também, ó. Mesada, cofrinho ou Pix. Dicas práticas para todas as idades. Bom, vamos lá. Se a gente pensar numa criança, qual que é, no que ela vai gastar dinheiro hoje? Vai gastar dinheiro num lanche na escola, vai gastar dinheiro eventualmente num transporte, se paga o transporte, porque o resto todos os pais vão, os pais que vão fazer, certo? Então, se você definir ali um determinado valor mensalmente para os seus filhos, fala, ó, filho, você vai ter aqui por mês R$ 200 para você gastar. Claro que você vai completar depois, porque ele vai gastar um dia, ele vai querer tomar um refrigerante mais caro, vai gastar Uhum. um pouco mais. Mas é importante que você leve para os seus filhos o entendimento de que ele tem aquele valor e é exatamente naquilo ali que ele tem que trabalhar o mês inteiro, certo? Uhum. Ah, eu tenho R$ 200, tá. Aí você já começa a falar, ó, se você tem R$ 200, você vai sair 20 dias úteis de casa para ir para a escola. Então, se você dividir R$ 200 por 20, você vai ter R$ 10 ali por dia. Claro que é muito mais que isso, porque hoje as coisas estão muito caras, né? Não. Você vai ter R$ 10 por dia para você gastar. Ah, mas eu não vou poder comer um lanche que custa 20? Pode comer. Só que você vai ter que saber que no dia seguinte, talvez, ou um dia nesse mês, talvez você tenha que levar lanche de casa, porque você não vai ter dinheiro para você gastar lá nesse dia. Ah, eu vou sair com meus colegas, sair com meus colegas, gastei 40 hoje. Tá bom? Tudo Mas bem? você tem que saber que talvez 3 dias você vai ter que comer na escola, na merenda, ou você vai ter que levar lanche de casa. Não tem problema nenhum. Ou seja, você está criando ali o senso crítico, o senso matemático, melhor dizendo, o senso financeiro mesmo na cabeça dos filhos dessa forma. Isso é legal, porque às vezes a criança. Por isso que é legal a mesada, né? Acho que seria legal isso, fazer uma mesada, porque a criança ela começa a falar: opa, tenho R$ 100 aqui. A Uhum, mamãe falou que tem que passar um mês. Se eu for na cantina lá, eu lembro que a cantina na escola era R$ 1 por dia. Tipo assim, no uhum. mínimo, era pra você comer um negocinho assim. E se você gastasse mais, igual o Thiago falou, o pai falava: agora não tem mais, já gastou tudo no mesmo dia. Aí é legal que também que a criança aprende a lidar com a emoção. E aprende na Porque, marra, né? né? Tipo, caramba, gastei Uhum. agora. Já era, o papai e a mãe já te deu o que você tinha aqui. Agora você vai ter Exatamente. que pagar o. Esperar passar o dia aí. E outra, você precisa também trazer o senso, esse senso do que eu falei aí, qual é a sua posição na fila da carne nos seus filhos também. Isso. Você não pode deixar que seu filho desenvolva uma mentalidade de que você pode gastar no que quiser, quanto quiser. Não. Você tem que trazer a realidade mesmo, né? Ele tem que estar ciente ali de que, tá, isso tudo numa escola pública. A merenda, ela tem uma qualidade, é algo higiênico. Não tem por que eu não comer uma merenda, por Uhum. exemplo, na escola pública. A gente vê, minha esposa é Cara. professora. Tem pessoas que passam longe da cantina que não suportam o cheiro da comida da merenda. Ou seja, tudo isso precisa ser trabalhado, porque a gente tem que ter um É. pouco de humildade também. As crianças aqui da escola, nossa, né, amor?
muito bom a merenda, cara. Estuda escola pública. Sim. E nossa, é uma delícia. Se ficar escolhendo muito, Thiago, a criança também, né? Você tem que ensinar, igual você falou, tem que ser ensinando ali pra criança também não ser. Não come em qualquer lugar, né? Sei lá, de Sim. certa forma assim. Uhum. Como economizar? Isso é legal, Everton. Ó, senta pra nós aqui, pra todos aí que às vezes a gente quer economizar, mas também não quer abrir mão. Então agora a Ana vai entender melhor. Como economizar sem perder a qualidade de vida? Ótimo. Quando você pensa em economizar, parece ser digamos Tá assim, tirando tudo de você. você tá sendo martirizado ali. Meu Deus do céu, eu tô com dinheiro, eu não posso gastar. Eu fiz uma palestra para professoras de ensino fundamental 1 na prefeitura de Biúna. Uhum. E em um determinado momento, uma professora, eu vi que ela estava toda tensa ali, a semblante assim, sabe, a testa franzida, até que ela virou para mim e falou: Mas o que que você faz quando você tem vontade de comprar uma coisa? Você não compra? Tipo, eu tenho vontade de comprar um tênis de R$ 500, você não vai comprar? Bom, o pensamento é outro, né? O pensamento é: eu preciso comprar isso que eu tô querendo comprar? Eu preciso. Preciso por quê? Porque eu tô sem tênis. Eu preciso desse tênis para trabalhar, eu preciso desse tênis para ir para academia, porque eu não tenho outro. Ótimo. Então você vai fazer um esforço e vai comprar. Precisa ser nesse mês? Pode ser que esse velhinho aqui dure mais 2 meses. Ótimo, você já postergou por 2 meses, certo? Eu gosto de sair à noite com o meu namorado, com a minha namorada, com o meu esposo, com a minha esposa. Certo. Quanto que você gasta por noite que você sai com seu companheiro, sua companheira? Eu gosto de ir em lugar caro. Certo. Mas quantas vezes você vai por mês nesse lugar caro? Eu gosto de toda semana. Eu gosto de sair do trabalho e tomar cerveja com os meus colegas 2 vezes por semana. Quanto você gasta em cerveja? Eu gasto R$ 50 por noite. Certo. Agora, isso tudo é necessário? Você que vai dizer, entendeu? Eu não posso, enquanto consultor Colocar. financeiro, eu não vou impor nada para a pessoa. Falar, não, você precisa viver dessa forma, dessa forma, dessa... Não, muito pelo contrário. Quem define isso é a própria pessoa. Pessoa que tem que se fazer o auto Tem que. check-up ele fala, opa, será que é necessário isso e isso? Exatamente. Por quê? Aquilo que é imposto não funciona. Não funciona. Parece ser um mártir ali, né? Você ter que não poder fazer isso. Então, se a gente pensar para economizar, primeiro, se você ficar com dinheiro na mão, vai voar. Então, a dica que todo consultor financeiro dá é: quando você recebeu o seu salário, você já separa ali um percentual e já investe. Já não, você já tira da frente aquele dinheiro. Porque se ficar disponível ali, você vai gastar, você pode ter certeza. Eu sou um empreendedor, então eu tiro dinheiro, sei lá, toda semana eu tiro. Ótimo, então toda semana você vai tirar um percentual ali do valor que você tirou, do seu Prolabore, e já vai guardar, já vai investir. É dessa forma que você consegue economizar. Porque se o dinheiro ficar na mão, ele vai voar. Você pode ter certeza que ele vai voar. Você vai achar uma forma de você gastar dinheiro. Vai. Você pode ter certeza. Você abriu o aplicativo ali viu lá, eu tenho R$ 1.000 aqui que sobrou esse mês. Nossa, no que eu vou gastar esses R$ 1.000? Você pode ter certeza que o seu intuitivo vai pensar nisso. Eu vou no shopping, passei na frente de uma loja de terno, tem uma bem na moda, é a VH. Vamos fazer propaganda aqui, a VH tá bem na moda, né? É barato, tá? R$ 2.000 um terno novo. Mas sobrou 1.000 aqui, eu vou dar de entrada e depois eu parcelo o resto. Você estava precisando desse terno novo? Ou talvez você pudesse postergar isso? Precisava ser um de R$ 2.000? Entendeu? É nisso que tem que pensar. Aquilo que é necessário, você precisa gastar. Aquilo que é supérfluo, você tem que pensar. Tá, eu vou gastar no supérfluo? Sim, claro que você vai gastar. Todo mundo é humano. Mas talvez você não precise gastar tudo do mês que sobrou em algo supérfluo. Talvez você deixe o mês seguinte, ou sei lá, para um evento como o Dia dos Namorados, como o Dia do Aniversário, como um Ano Novo, por exemplo, Dia das Mães, Dia dos Pais, para você poder gastar um pouco mais. Ô, Thiago, a gente tem que criar o hábito, né? De tipo, de você fazer isso todo mês, no caso, pra investir, pra você não gastar, para você. Porque, cara, acho que quando a gente não tem o hábito, fica muito difícil fazer, né? E como que a gente cria o hábito? Simplesmente Fazendo. fazendo.
Porque você tem que. Não adianta alguém falar para você. Vou começar Você tá mês que vem a errado. investir. Não, você tem que fazer, né? Tipo, dar o inicial. Você tem que dar o inicial, exatamente. E não adianta eu falar para você, você tá errado em não guardar. Não adianta, você tem que se convencer de que você tá errado. A partir do momento que você se convence do seu erro, aí sim você começa a ter uma atitude. Consciência. A pessoa adquire uma Exatamente. consciência do que ela tá fazendo. Exatamente isso. A partir do momento que você tem essa Caraca. consciência, aí sim, tá, eu tô errado. Qual a atitude que eu vou tomar? Ah, é fazer nada, seguir do jeito que tá? Não vai mudar nada. Então, alguma coisa você tem que fazer. O que que é essa alguma coisa? Ah, eu preciso investir. Ótimo. Quanto que eu vou querer investir? Aí entra o trabalho do consultor financeiro. Eu vou trazer aqui um dado só para vocês terem uma ideia do quanto é possível e parece mágica, mas não é. É matemática, não é matemática, não. Imagina só que você investe hoje, consegue guardar hoje 10% do que você ganha. Independente se você ganha um salário mínimo, se você ganha 10 mil, 20 mil, 50 mil, 100 mil. Essa conta vale para todos, tá? Se você consegue investir hoje 10% do que você ganha todo mês, e vamos supor que na hora de aplicar a gente consegue ganhar 1% ao mês de rendimento, tá? Uhum. No final de um ano, você vai ter guardado ali 1,28 do seu salário. Isso quer dizer que se você ganha R$ 1.000, por exemplo, você vai ter guardado ali R$ 1.280, certo? Guardando 10%, 10%. certo? No final do segundo ano, você vai ter 2,7 salários. Ou seja, se você ganha R$ 1.000, você vai ter no final do segundo ano R$ 2.700. No final do terceiro ano, você vai ter 4,35 salários. Vocês viram que foi de 2,7 para 4,5 para 4,3? Uhum. Isso quer dizer o quê? Você guardou ali em um ano 1,2 só, não é? Se você somar 10% todo mês, vai dar 1,2 salários no final de um ano, certo? Só que ele pulou de 2,7 para 4,3. Tá falando certo, a minha conta é mais devagar, mas eu tô. Isso quer dizer que ele aumentou em um ano, nesse caso, ele aumentou 1,6 salários. Só que você guardou só 1,2. Esse 0,4 que aumentou já é juros. Juros. E quanto mais juros você vai tendo, maior a capacidade de multiplicação do seu patrimônio. De maneira que, no final do 10º ano, você terá guardado o equivalente a 23 salários do que você ganha. Caraca. Isso quer dizer o quê? Que em 10 anos, se você ganha R$ 1.000, você vai ter R$ 23 mil guardado. Se você ganha R$ 10.000, você vai ter 230 mil guardado. Certo? Olha, 230 mil reais. É É dinheiro. grana, gente. No final de 20 anos, você vai ter 100 salários do que você ganha. Vou repetir aqui olhando para a câmera. 100 salários do que você ganha. Imagina isso. Isso quer dizer o quê? Que se você ganha R$ 1.000 e guardava 10%, multiplica por 100, você vai ter 100 mil no final de 20 anos. Se você ganha R$ 10.000 e aplicou 10% por mês, você vai ter quanto lá no final? R$ 1 milhão. R$ 1 milhão guardando 10% de R$ 10.000. Olha só. Meu Deus. Agora, a gente vai ficar preso nos 10%? Não. Não. Se você conseguir, por exemplo, vamos supor que você ganha R$ 5.000 por mês. Só que você tem a capacidade de guardar 20% em vez de 10%. Você está guardando o dobro. Isso quer dizer que o tempo vai reduzir. Então, para você chegar aí em, sei lá, em 1 milhão, você vai gastar os mesmos 20 anos, só que dessa vez você não ganhava R$ 10.000, você ganhava só R$ 5.000. Você percebeu que quanto mais você poupa, mais rápido você chega no seu objetivo? Então, basicamente, o planejamento financeiro é isso. Você faz um planejamento, investe já antes de você começar a gastar. A Natália Arcuri, ela diz que você precisa pagar primeiro o seu boleto. Você paga um boleto de 10% do que você ganha para você. Se pague primeiro. Exatamente. Você é a prioridade. A prioridade. O resto você usa o que sobrou para pagar. Caraca, gente. E é legal, né? Como você colocou como prioridade, você fez aquilo, aí você pode fazer as demais coisas, mas você já fez a sua responsabilidade como investidor. Exatamente. E aí você vai estar poupando. Com certeza. E dali já não sai mais o dinheiro naquele Ô, mês. Thiago, agora uma coisa legal. Quando que o empreendedor deve chamar o Thiago? Entrar com um consultor financeiro.
Existe um momento certo? Existe um momento atrasado? A maioria acha que é atrasado, né? O momento ideal seria ontem. Ontem. Aham. O momento certo é hoje. Por quê? É claro que seria melhor você começar um planejamento já quando você começou a empreender. Mas já que você não começou lá atrás, comece o mais rápido possível. Hoje é o dia ideal. Ideal. Entendeu? E aí você... Como que funciona? Tipo, vamos falar um pouco disso aí, porque acho que é legal, pessoal. Como que funciona? Você conhece a empresa da pessoa só, tipo, via telefone, chamada de vídeo, aí ele passa quanto ele ganha? Como que é essa parte? Como que Ó, funciona? tudo isso pode ser feito à distância, tá? Não há necessidade de conhecer o empreendimento em si, Aham. a empresa em si. Porque o que é relevante para um planejamento financeiro é a parte financeira, Interna né? ali, A o negócio, contabilidade, contabilidade. sim, o quanto que você fatura, o quanto que você tem de despesa com o pessoal, o quanto que você tem outros tipos de despesa, certo? Para Uhum. ver propriamente, basicamente é uma conta de mais e menos. Você vai pegar o faturamento menos o que você gasta com o pessoal, menos o que você gasta com materiais e ver quanto sobra lá no final. A partir do momento que você tem isso e consegue desenhar ali, planilhar mesmo, ó, eu gastei R$ 1.000 em máquina, eu gastei R$ 2.000 em, sei lá, lubrificante, por exemplo, gastei tanto em energia. Aí você vai começar a fazer uma análise do que você pode cortar ali. Ah, eu tenho 10 funcionários, certo? Você precisa desses 10 funcionários? Ok, mantenha esses 10 funcionários. Ah, não, mas diminuir um pouco aqui os pedidos e eu posso, sei lá, eu consigo com 8 fazer já o que a empresa está fazendo hoje. Ótimo, talvez seja o momento de você demitir 2 pessoas, diminuir o gasto com o pessoal, porque você não vai poder diminuir o salário das pessoas. Uhum. Ah, eu tenho aqui 2 setores, mas apenas um está operando hoje, mas a energia fica ligada lá o tempo todo. Pô, talvez eu consiga apagar lá, deixar tudo apagado, utilizar só isso aqui. Ah, não, mas o meu sistema só deixa tudo ligado de uma vez. Ou talvez seja o momento de você trazer um técnico para separar essas estruturas, para que quando você não tenha necessidade dessas 2 áreas, você deixa uma desligada e usa só outra. Então, tem diversas coisas que você pode fazer olhando para dentro de um empreendimento. Você consegue identificar, por exemplo, um lugar que o cara tá perdendo dinheiro. Aqui você tá gastando isso, mas não faz sentido isso aqui. É meio que Exatamente. faz um mapa e entende como a empresa tá, os pontos às vezes frágil, né, que tá da empresa ali. Exatamente. Cara, que Porque, legal isso, mano. outra coisa, existe até hoje, né? Hoje até o governo Lula fala isso. Pô, mas isso aqui não é gasto, isso aqui é investimento. O que é investimento? Investimento é aquilo que vai te dar um retorno. Então, a gente até estava conversando antes aqui, né? Uhum. Se você Dívida de vai. alavancagem? Dívida, alavancagem é algo terrível. Caraca, velho. Terrível, terrível. A alavancagem é totalmente contrário ao que a gente acha, né? Você trabalhar alavancado é trabalhar endividado. Literalmente isso, né? Então você chegou ali, identificou que você tem a oportunidade de comprar uma máquina, certo? Quanto essa máquina vai aumentar o seu faturamento? Ah, vai aumentar em 10%. Ótimo. Você negocia a máquina, compra ela no local mais barato possível. Ótimo. Ah, não, essa máquina aqui é simplesmente para eu dizer que eu tenho essa máquina. Não vai me agregar em nada no faturamento. Então, por que você vai comprar? Você vai só para ter o orgulho de ter De aquela ter aquilo. máquina? Talvez não funcione, né? Existem pessoas, por exemplo, eu vou trazer um exemplo aqui. Ah, trabalho com transporte. Tá, quantos ônibus você tem? Ah, eu tenho 10 ônibus. Mas quantos ônibus você usa frequentemente? Ah, eu uso 6. E por que você tem os 4? Ah, porque eu tenho 10 ônibus. Tá, mas talvez não seja o momento de você vender esses 4 que estão sobrando, ou vender 3, deixar só um de reserva, por exemplo, porque isso não está te agregando em nada. Mas no final do ano você vai ter que pagar, ou melhor, no começo do ano, IPVA, seguro, Nossa. manutenção, pneu, ou seja, E a tudo maioria das isso. pessoas que compram o carro não faz esse cálculo, né? Que tem o seguro, manutenção, documento pra fazer. O cara, não, vou pagar 1.500 de parcela. Não é 1.500, né, Thiago? Você dividir esse seguro durante os meses ali, vai dar mais de 1.500 Se você, reais. se você pegar só a parcela de R$ 1.500, por exemplo,
Vamos supor que você vai gastar mais, sei lá, 400 de combustível. Porque você está com o carro na garagem, você não vai deixar de sair, né? Você vai gastar mais, Uhum. você vai andar mais do que você andava. Sei lá, hoje tem Uber, por exemplo. Você vai andar mais se você tem um carro na mão ali. Ah, você ia andar 2 quarteirões para comprar pão na padaria. Ah, não, mas eu tenho carro, não. Você vai lá, abre o portão, tira o carro, busca o pão na padaria com o carro. Ou seja, você vai gastar mais. Vai. Tem seguro, tem IPVA, tem pneu, lubrificante. Se você comprou um carro zero, você tem que fazer eventualmente lá uma revisão periódica. Então, tudo É isso um tem que gasto, pesar, né? Tem que pôr tudo na ponta do lápis. com certeza. Então você não recomenda uma dívida de alavancagem pro cara que vai começar um negócio? Olha, se você tem um planejamento bem feito, de que você já tem uma ideia de quanto você vai faturar nesse negócio, hoje, infelizmente, você tem duas formas de você começar um negócio. Ou você traz um sócio que vai capitalizar, que vai trazer o dinheiro para a empresa, Que é ou você difícil vai achar, contrair viu? uma dívida. Porque Difícil. o cara tá na mesma energia e confiar em você, comprar Sim, a ideia, né? exatamente, exatamente. Você tem que vender muito bem a sua ideia e sua ideia tem Uhum. que ser muito boa. Tem que ser lucrativo. Agora, se só você se convence que é uma boa ideia, você vai precisar fazer por forças próprias. Uhum. Não tem jeito. E quando você faz com forças próprias, você vai ter que alavancar. Ah, eu preciso me alavancar? Sim, talvez sim. Mas eu vou trazer um dado aqui para você. Foi feito um levantamento às 100 empresas no mundo que são as mais perenes, ou seja, as que têm maior tempo Operação. de operação. 80% delas estão no Japão. E aí foram buscar lá no Japão qual que era o segredo, né? Uhum. Porque empresas no Brasil hoje abrem hoje, ali há 2 anos estão fechando, porque não tem planejamento, né? O cara tem aquela ideia, acha que vai reinventar a roda e quando ele chega lá, ah, não é bem Quebra tudo. aquilo, e aí a energia dele já não tá muito legal, chega uma hora que ele para de olhar para a empresa até que ela morre. E tem muita gente endividada por causa disso. Uhum. E o grande segredo que foi identificado lá nessas empresas japonesas foi de que nenhuma dessas empresas se alavancou. Todas cresceram com suas próprias forças. Todas, sem Caraca. exceção. Nenhuma delas se alavancou para crescer. Era para crescer? Ótimo. Então, trabalhavam naquele ano, enquanto não tinham capital para crescer, não crescia. Por quê? Você já trouxe contadores aqui. Você sabe que, contabilmente, é muito complicado quando você pensa em estoque e quando você cresce demais a produção. Se você crescer demais a produção, cara, o valor que você vai gastar ali em mão de obra e principalmente em material é gigantesco, é algo que não fecha a contabilidade lá. Eu fiz recentemente um curso de controladoria com contadores que são os controladores de grandes empresas como Marco Polo, como BASF. Fiz um curso de uma semana com esses caras. Uhum. E simplesmente a principal dor de cabeça deles é para fechar essa conta. Então não pense que é só o pequeno empreendedor que tem esse problema. Não. Uma, Caraca. uma empresa, quanto maior ela é, mais complexo é o fluxo de caixa. Mais complexo é a parte da contabilidade. Porque você, lá era pior ainda, porque eles precisam divulgar a cada 3 meses o balanço da empresa. Porque não são empresas que são listadas na bolsa. Então, se imagina se você coloca lá um resultado negativo. As ações da bolsa mergulham, você entendeu? Caraca. Então, A isso aí responsabilidade é do contador, não? gigantesco. Caraca. E outra, e eles que são os responsáveis por liberar todos os gastos. Então, eu preciso comprar uma máquina nova de R$ 1 milhão. Submete a eles para ver se eles vão liberar agora, ou se no mês seguinte, ou se dali a 6 meses. Porque isso aí vai impactar muito o fluxo de caixa. Entendeu? Então, tudo é muito complexo. Caraca, velho. Ô, Thiago, uma dica pro pessoal, para aquele cara, aquele casal, o empreendedor que tá endividado. Qual a melhor forma qual o passo a passo né? Porque o cara, às vezes, qual a dívida paga primeiro? Um financiamento de um carro, outra coisa? O que Certo. você indica o pessoal fazer nisso? Maravilha, vamos lá. Tem mais ou menos uns 3 meses que eu tive uma conversa com um empreendedor desse, um empreendedor que trabalha com gesso, com drywall. E ele trouxe exatamente essa situação para mim. Então, esse case é de verdade, não é nada hipotético aqui. E, basicamente, o que que ele me descreveu? Ele descreveu que ele trabalhava como um instalador e simplesmente ele falou: Bom, eu sei trabalhar como um instalador, eu vou abrir uma empresa de gesso para mim.
né? O empreendedor nasce assim, né? Uhum. Se eu sei fazer, por que que eu vou, né, ficar trabalhando para outro? Eu vou abrir para mim. Só que o que que ele fez? Ele já alugou um baita de um galpão. Esse galpão precisava de manutenção. Hum. Ele já fez toda a pintura maravilhosa nesse galpão. Ele já comprou uma marcenaria caprichada para colocar na recepção desse galpão. Já teve que fazer uma salinha de vidro lá. Ou seja, ele não tinha a mínima noção do quanto ele iria gastar para fazer toda a preparação desse empreendimento. Caraca. E pior, ele não tinha a menor noção do quanto ele iria faturar com esse empreendimento. E pior, ele não sabia sequer quanto ele iria gastar para Caramba. colocar material dentro desse galpão. Entendeu? Então, porque não é. Quando você trabalha com venda, não é simplesmente você falar, nossa, eu vou vender 100 mil nessa semana. Tá, e se você não tiver material para você entregar? Você vai vender 100 mil e vai entregar como? Ah, E automaticamente, quando você está começando no empreendimento, você não tem crédito. Então você tem que ter bala na agulha ali para poder comprar o material para colocar ali dentro. O que aconteceu? Se endividou. caraca. Se endividou de maneira que o CNPJ dele já queimou, porque não tinha mais crédito na praça. Queimou o CPF dele e da esposa dele. Por conta de dívida do empreendimento. Por conta dessa ansiedade de fazer Fazer o as negócio. coisas rápido, né? Bom, numa situação dessa, qual que é a primeira coisa a se fazer? Tá, você tem que estar ciente de que você precisa primeiro quitar a dívida. Caso contrário, o empreendimento morre basicamente antes de nascer. Uhum. Tá, você precisa saber primeiro qual que é o tamanho da sua dívida. E você precisa comparar com aquilo que você tem de capacidade de pagamento mensal. Tá, eu já estou quebrado, mas o que que você vai fazer? Ah, eu vou seguir no mesmo ramo e só que eu não vou fornecer material mais. Eu vou pegar só o material por demanda. Conforme vai surgir o serviço, eu vou pegar o material com o dinheiro do cliente ainda e vou lá fazer a instalação. Tá, com isso você vai ganhar quanto? Ah, eu vou ganhar X. Ok. Desse X, vamos separar em metade disso para pagar a dívida. Claro que antes disso você precisa fazer o dever de casa. Dentro de casa vocês têm que estar alinhados, falar, ó, infelizmente por tanto tempo a gente não vai poder viajar, a gente não vai poder, sei lá, trocar de carro, a gente não vai poder, para você primeiro trazer paz para dentro da tua casa, para você conseguir pensar naquilo que você vai fazer lá fora. Uhum. Uma vez que isso está alinhado dentro de casa, tá, eu consigo pagar, sei lá, é uma dívida de 200 mil, mas eu consigo pagar 10 mil por mês. Legal. Então aí você vai começar a olhar para a dívida em si. Aí você tem, ah, tá, eu tenho 5 dívidas. Ótimo. Essas 5 dívidas somadas dão 200 mil. Qual eu vou pagar primeiro? Obviamente você vai pagar primeiro aquela que você tem uma taxa de juros mais alta. Então se tem um lá que está pagando 20% ao ano e tem outro que está pagando 6% ao ano, óbvio que você vai pagar aquele de 20% primeiro. Ou se você não tem organização financeira para você pensar em pagar 5 pessoas de uma vez assim, o que você pode? Você pode ir no mercado, tentar algum empréstimo, eventualmente, sei lá, ah, eu tenho um terreno que eu posso dar em garantia para fazer um empréstimo. Você vai lá, dá esse terreno em garantia, faz um empréstimo e quita tudo de uma vez, daí dessa vez você tem só uma dívida ali que você sabe que trabalhando dessa forma você vai conseguir pagar os 10 mil ali por mês. Ou seja, sempre você vai precisar trocar aquilo que é um juro mais alto por um juro que é mais baixo. Mais baixo. Por exemplo, cartão de crédito hoje. Se você tem uma dívida no cartão de crédito, meu Deus do céu, não tem como você manter a dívida em cartão de crédito. Eu digo cartão de crédito não parcelado, tá? Quando você não consegue pagar a sua fatura integralmente. Se você consegue, tá pagando só o mínimo da fatura, meu Deus, Caraca. foge disso. Porque, só para vocês terem ideia, tá? A média de juros hoje do cartão de crédito no rotativo é 480% ao ano. Eu falei até Caraca, com velho. foco aqui, porque imagina 480% ao ano. Se você tem uma dívida de 10 mil reais, em um ano, se você não pagar, ela vai virar 48 mil. Em um ano. Gente, não é brincadeira não, hein? Isso também funciona para o cheque especial, tá? É em torno de 420% ao ano o juro do cheque especial. Então, se você está no especial, a primeira coisa que você tem que fazer é ir lá no banco e falar, ó, eu preciso de uma linha de crédito mais barata que isso porque eu vou quitar esse cartão de crédito, eu vou quitar esse cheque especial. Ótimo. Ah, eu consigo aqui uma taxa de 20% ao ano para você.
Muito melhor que 480. Nossa. Ah, eu vou precisar pagar R$ 2.000 por mês. Ótimo. Pega esse dinheiro, vai lá, quita e paga esses R$ 2.000 por mês. É a melhor coisa que você tem para fazer. Quitar, não tem como pensar em algo que não seja quitar a dívida. Só que você tem que analisar quais são as melhores formas de quitar a dívida. Sempre pagando o menor juro possível. Sempre o juro menor para cobrir. Exatamente. Tem uma pergunta bem legal aqui, ó. Guardar na poupança ainda é guardar ou perder dinheiro em câmera lenta? Eu vou jogar essa pergunta para vocês que estão assistindo aqui e para você também, Zé. Imagina só, Caraca, velho. a poupança, ela paga hoje 6% ao ano quando você está com dinheiro lá. A inflação, o que é inflação? Deixa eu definir primeiro o que é inflação. Imagina só que no começo do ano você estava pagando no quilo de feijão, eu não sei quanto que tá, mas quanto que tá mais ou menos? Uns R$ 5. Vamos supor que estava lá em janeiro uns R$ 5. Hoje você vai comprar o mesmo feijão, ele não vai estar custando R$ 5. Com certeza ele está ali 5,50, 6. Da mesma forma, se você vai comprar, sei lá, um combustível. Vamos supor que a gasolina em janeiro estava, sei lá, 5,20. Uhum. Hoje está 5,50. Percebeu aí a diferença que tem do que estava para o que está hoje? Sim, Isso é inflação. Inflação é a alta dos preços daquilo que a gente usa no dia a dia, sim. tá? O seu dinheiro, quando ele está investido, ele pelo menos tem que valorizar mais do que a inflação. Então vamos supor, porque se você tem 10 mil hoje, você compra determinada coisa. No final do ano, esses 10 mil não vai comprar a mesma coisa. Vai comprar menos, certo? Sim. Vai comprar menos do que você comprava. Por isso que você precisa ter esse dinheiro investido. Quando esse dinheiro tiver investido, ele precisa render pelo menos a inflação. Pelo menos o quanto valorizou, ou quanto ficou mais caro o que você compra, Sim. certo? Porque se hoje você gasta, sei lá, R$ 1.000 de mercado, no final do ano você vai gastar 1.100, 1.050, 1.080. Então o seu dinheiro, se era 1.000, ótimo, no final do ano ele vai precisar estar valendo pelo menos 1.100, por exemplo, né? Então, guardar na poupança hoje, a poupança rende 6% ao ano. A inflação está dando algo em torno de 5,5% ao ano. Hum, Só que se você pega um outro produto bancário, um CDB, por exemplo, que é algo totalmente sem risco, está pagando hoje 14,5% ao ano. nossa. Por que você vai deixar na poupança, ganhando 6% só, sendo que tem outro produto do mesmo banco, que tem a mesma segurança, que está pagando 14,5%? Ou seja, investir, com o perdão da palavra, né? Investir na poupança hoje é burrice. Literalmente burrice. Porque Não. quem ganha dinheiro é só o governo. E os Caraca. bancos. É, e o banco digital, que tem bastante banco digital hoje em dia, ele é Hum. seguro também para essa operação? Funciona da mesma forma, É? tá? Porque hoje, tudo aquilo que tem banco no nome, ele tem as mesmas regras. Independente se ele tem agência ou não tem agência. Então, a mesma segurança que tem um, todos têm. A mesma segurança de investimento que tem um, outra tem também, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que a gente diz. Só para você ter ideia, o Fundo Garantidor de Crédito, ele é... Imagina só que dentro da sua casa você tem 4 pessoas que vivem com você e que Sim. todas trabalham. E aí você combinou que tem uma caixa de papelão que você guarda lá no fundo do seu guarda-roupa. Fala, ó, quando vocês receberem seu salário, 1% de tudo que vocês receberem a gente vai jogar dentro dessa caixa. Porque se queimar um chuveiro, se quebrar uma torneira, se estourar algum encanamento, é daqui que a gente vai tirar o dinheiro para corrigir aqui, certo? Imagina que os bancos fazem tudo isso. Toda vez que eles recebem depósito dentro do banco, o que eles fazem? Eles pegam 2% ali do valor e jogam dentro desse fundo, que é o que a gente chama de fundo garantidor de crédito. Se porventura algum banco tiver uma dor de barriga, quando eu falo dor de barriga, é do ponto de vista de problemas financeiros mesmo, que o banco pode ter também isso, Uhum. né? De onde que vai sair o dinheiro para devolver o dinheiro para os correntistas, para os clientes? É exatamente daquele fundo ali. Esse fundo garantidor hoje, ele consegue garantir até R$ 250.000 por CPF até 4 bancos. Ou seja, você tem garantido ali R$ 1 milhão se os bancos quebrarem, devolvido para você. Então, se você tem mais que 250 mil
em um único banco, cuidado. Cuidado, tá? Vai lá rever seus investimentos. Se tem mais de 250 mil, vai ter que dividir em 2 bancos, pelo menos, hein? Muito O cuidado risco. com isso. Porque depois, se você passar... Vamos supor que você, em um banco, você tem 300 mil reais. E esse banco quebrou. O banco não vai devolver 300 para você, ele vai devolver 250. Que é o limite do fundo garantidor de crédito. Certo? Mas, Uhum. realmente, todos os bancos têm a mesma segurança. Cara, legal, e sim. Essas siglas aí é muito difícil aprender, ou a gente sempre tem que procurar um profissional para ter orientação? Ou você pode se aventurar e investir por conta própria? Olha, o melhor professor que tem hoje para essas siglas chama-se YouTube. É, Basicamente, você lança lá gente no rica, hein? YouTube. Lança lá no YouTube o que é IPCA, que é a inflação. Ele já vai te dar uma aula. Claro que na prática você vai conseguir alinhar aquele conhecimento à prática. O que é FGC? Ele vai te ensinar o que é FGC. O que é um CDB, que é um certificado de depósito bancário? Ele vai explicar como que funciona um CDB, certo? Uhum. Tudo isso são conhecimentos que, quando a gente traz uma consultoria financeira, o cliente ele já está ciente de determinados pontos que ele já precisa saber o básico. Porque não dá para o consultor financeiro fazer tudo. Quem vai tomar as iniciativas, quem vai decidir, é o dono do dinheiro. Então ele precisa saber o básico ali. A gente vai trazer também um ensinamento, mas é importante que ele estude também. Uma coisa acho que acontecia bastante com a gente está organizando isso, Thiago, é a questão de você misturar pessoal com a empresa. O pessoal às vezes tem um cartão de crédito lá e usa para comprar as coisas da empresa, coisa pessoal. Uhum. Isso aí depois, cara, dá um transtorno, né, para você fazer a. Aí, pra separar isso, cara, nossa, meu Deus, é difícil. É, Não, não é. ele vai embora sem dar tchau pra você e nem olha na sua cara, né? Realmente. Aí tem uma coisa que ele falou também, do Rocha, ele falou, Oliveira, como que é aquela frase que ele fala, amor? Dinheiro é que nem unha, você sempre tem que estar... gasto é que nem unha, sempre tem que estar cortando. Porque senão você, às vezes, tem coisa que não faz sentido mais, né? Sim, Você com tem que certeza. cortar aquilo. A evolução do empreendedor traz isso, né? Se você começa a... Bom, um empreendedor... Vamos trazer uma... Pensando numa história aí, né? O empreendedor, ele é muito bom no que faz. Você é muito bom em fazer jardinagem. Sim. Você mostra isso nos seus vídeos. Você é Uhum. muito bom em fazer jardinagem. Só que talvez você tenha que ter a humildade de falar, tá, eu não sei administrar. Eu sei ganhar dinheiro, mas eu não sei administrar. Uhum. Mas o que eu vou fazer então? Eu vou pagar alguém para administrar o meu negócio? Talvez não precise. Talvez sua esposa faça isso. Aham. Só que quando o negócio está crescendo muito, talvez você precise Seja trazer um viável. profissional. É. Você entendeu? E quando você fala em separação do fluxo de caixa, quando a empresa está indo muito bem, obrigado, já é um problema se você mistura. Mas o pior é se você enfrentar, por exemplo, uma ação judicial. Vamos Hum. supor que você enfrenta uma ação judicial de um cliente seu que você... Vamos trazer para sua realidade. Você está cortando a grama e pegou uma pedra ali na fita de nylon que fez essa pedra voar numa vidraça que o cara pagou 500 mil reais nessa vidraça. Quem que vai pagar isso? É a empresa que ele contratou. Tá lá no Uhum. contrato. Tudo que você gerou de dano é você que vai ter que pagar. Quando você tem uma empresa, propriamente uma ME, sociedade empresarial, o máximo que a pessoa pode questionar lá juridicamente, judicialmente, ela vai buscar o fluxo de caixa da empresa, bloquear valores ali na empresa, penhorar máquinas, penhorar automóveis, penhorar bens, mas ela não vai chegar na pessoa física, certo? Porque ela vai chegar só na empresa. Uhum. Pode acontecer de pedir o que a gente chama de desqualificação da personalidade jurídica? Sim, o que é isso? É o pior terror de um empresário. Porque aí o cara que está processando ele, vai poder ingressar contra o patrimônio da pessoa física. E aí é sem limite. Caraca. E quando que o juiz pode determinar a desqualificação da personalidade jurídica? Quando há confusão patrimonial. Ou seja, quando você usa dinheiro da empresa para pagar, sei lá, cafezinho, para fazer compra no mercado, para você
comprar um carro. Ou seja, quando você confunde ali as coisas, obviamente que o juiz vai entender que aquilo ali é tudo um só. Então não tem o porquê se limitar ao capital da empresa. Uma empresa limitada, Tá tudo engrenado e exatamente. misturado, né? Uma empresa limitada, ela pode ser cobrada juridicamente até o limite do capital dela. Se você criou uma empresa com capital de 100 mil reais, é limitado a 100 mil reais o que se pode buscar na justiça. Caso você tenha confusão patrimonial entre a empresa e o seu patrimônio financeiro pessoal, tudo isso é um só. E aí que o negócio pega. Caraca, velho. Então é essencial que você faça. É claro que a gente nunca cria uma empresa pensando que ela vai dar errado. Mas pode dar. Certeza. Pode. Ah, nunca vai acontecer problema. Pode acontecer. Eu vou trazer uma história que eu vi até esses dias no Instagram. O cara falando, né? Fui contratado para fazer a limpeza de um porcelanato de um apartamento de alto padrão. Serviço cobrado, R$ 1.500. O funcionário dele, que estava acompanhando ele, esqueceu o cabo de uma ferramenta na porta do elevador. Prendeu esse cabo pro lado de fora do elevador. O elevador subiu, arregaçou tudo o hall do elevador. Ou seja, ele ganhou R$ 1.500 para fazer a limpeza do porcelanato e gastou mais 25 mil para corrigir tudo que isso Calma. estragou no elevador e no hall do elevador. Ou seja, pode acontecer Pode problema? acontecer, gente. Com toda certeza pode E acontecer. provavelmente, às vezes, ele cobrou bem o trabalho dele e ainda teve esse imprevisto. Exatamente. Ou seja, problemas acontecem, então a gente tem que prevenir. E a principal forma de prevenir problemas que vão afetar o seu patrimônio pessoal, pessoa física, é você dividindo propriamente o fluxo de caixa da empresa com a sua vida financeira. Gente, já estamos chegando no final, Thiago, hein? É, o tempo passa, hein? Thiago, vamos falar um pouco. O Thiago, pra quem não sabe, o Thiago, gente, o Thiago já viajou para uns par de países. O cara já viajou o mundo inteiro. E eu quero. Ô, Thiago, lá fora, o empreendedor é diferente? Tem algum país que o cara. Por exemplo, do Japão. Você falou que o Japão dá pra ver que o pessoal lá já. Né, o Japão tem essa cultura, né? Uns caras mais centrados ali, empresas mais sérias, né? Até por esse assunto que a gente falou. Tem algum país lá que você ficou encantado, assim, com os negócios, por exemplo, com a gestão do país, assim, que você ficou, caramba, esse aqui é um país sensacional. Olha, quando você chega em um outro país, literalmente você vê que você vive num país de terceiro mundo. Aí entende essa. Entende, né? É nítido. A hora que você pisa num país de primeiro mundo, você fala, nossa, a gente realmente vive num país de terceiro mundo. Caraca, mano. Começa pelo, sei lá, o banheiro do aeroporto que você vai, a primeira coisa que você vai usar a hora que você descer do avião. Começa por isso. Quando a gente traz aí a diferença entre um país de terceiro mundo e um país de primeiro mundo, infelizmente está atrelado diretamente à educação. Diretamente. Por quê? Ah, quando a gente está estudando na adolescência, muita gente, lá trazendo lá da nossa cultura, né? Ibiúna é roça. Então, muita gente para de estudar, sei lá, com 13, 14, 15 anos. Fala, Verdade. não, eu não quero estudar porque eu vou trabalhar na roça e eu não Nossa. preciso estudar. Tá totalmente errado. Porque independente do que você for fazer, você precisa de uma educação de qualidade. Seja para você gerir o seu próprio negócio, ou até mesmo para você ler um contrato que você está assinando. Às vezes você está assinando, você não sabe nem o que você está assinando. Ou seja, tudo gira em torno de educação. E lá fora, a educação é muito melhor do que a nossa educação. E isso reflete exatamente no desenvolvimento do país. Porque se você olhar hoje, as melhores universidades do mundo estão sei lá, no Vale do Silício, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Você anda em estradas que estão no meio do deserto e que pega 4G sem falhar. Caraca, velho. Sem falhar, simplesmente. Numa das últimas, em 2018, a gente teve a oportunidade de fazer uma rota ali Los Angeles, Las Vegas, indo até para o norte da Califórnia, São Francisco É e a Rota voltando para Los 89 que Angeles. fala, mano? Não Não? chegamos nessa ainda. A gente fez uma rota chamada Highway One, que é a rota que vai de São Francisco para Los Angeles na beira do mar. É Caraca, velho. maravilhoso, lindo. Lindo, hein? E a gente fez esse caminho de Las Vegas até o norte da Califórnia. A gente andou cerca de 6, 7 horas
só no meio do deserto. A gente passou por cidadezinhas lá, tipo aquela de faroeste, sabe? Aham. Parecia que ia pular alguém de dentro do salão lá com a arma na cinta e fazer o duelo ali na rua. E o 4G pegando o tempo todo. Por coincidência, foi no dia que o Lula foi preso aqui em 2018. A gente Caraca. foi de Las Vegas até o norte da Califórnia, escutando na rádio o que estava acontecendo aqui. No Brasil. Que ele estava lá dentro do sindicato, se escondendo, gravando tudo. A gente está ouvindo tudo isso. Então, a infraestrutura de um país de terceiro mundo, não tem nem como se comparar. Do ponto de vista de estradas, ferrovias, telecomunicação, é totalmente diferente de nós. E tudo isso está voltado ao nível de educação. Porque como que um país... Vamos pensar assim, como que você produz mais? Tá, eu sou um empreendedor que eu dependo da força do meu braço. Sim. Eu tenho ali limitado 8 horas por dia, 10 horas por dia. Se eu quiser produzir mais, eu vou ter que colocar mais alguém ali para trabalhar, certo? Se eu quero produzir mais ainda, eu vou ter que colocar mais pessoas ali. Só que o que a gente vê hoje de crescimento não depende de braço de pessoas. Por exemplo, a maior empresa de transporte do mundo, você sabe qual que é? FedEx? Qual é o Não, nome? é o Uber. Uber. E ela não tem um carro sequer. Nossa. Airbnb é uma das maiores empresas de hospedagem, é a maior empresa de hospedagem no mundo. Ela não tem um apartamento sequer. Tudo foi por meio de tecnologia. E para você desenvolver tecnologia, qual que é a base que precisa ter? Educação de qualidade. Você não vai desenvolver um Airbnb, um algoritmo aí do Uber, por exemplo, com uma internet 3G, por exemplo, no interior do estado de São Paulo. Dificilmente. Uhum. Você precisa ter estrutura. O Bill Gates, que ele fala uma frase bem legal, né? O Bill Gates, ele atingiu um patamar espetacular. Mas ele fala, em todas as vezes que ele vai dar algum depoimento, ele fala que ele teve sorte. Por quê? Porque quando ele começou a desenvolver a Microsoft, ele estava em uma universidade no Vale do Silício que tinha um dos primeiros computadores fabricados no mundo. Tô lendo um livro que o Thiago acabou de falar agora. Ele e um colega desenvolveram a Microsoft por causa disso. Será que é toda a genialidade do Bill Gates aqui em Sorocaba ele iria conseguir Consegui isso. desenvolver? Quanto tempo iria levar para esses computadores chegarem aqui? Então tudo está ligado à educação. O livro que eu tô lendo é Psicologia Financeira e fala Maravilhoso. essa história do Bill Gates, Maravilhoso. cara. Que, tipo, Maravilhoso. uma única escola, né, Thiago? Que ele teve a oportunidade de entrar nessa escola e os alunos tinham a oportunidade de testar Exatamente. melhorar esse computador lá, né? Exatamente. Esse livro, Psicologia Financeira, é maravilhoso. Tô no caminho certo, então, Thiago. Eu diria que é o ponto de partida. Chama! Eu diria que é o ponto de partida para qualquer planejamento financeiro, psicologia financeira. E lá é um negócio, um assunto legal que falar, a comparação. Às vezes o cara se compara muito e a realidade dele é totalmente diferente da outra pessoa, Sim. né? Às vezes o cara tá indo bem, mas na realidade dele, você às vezes tá indo muito bem na sua realidade. Sim. E outra, muitas das vezes, se você pensar aí trazendo de novo para a parte do financeiro, né? Muitas das vezes as pessoas gastam dinheiro para mostrar para o vizinho que ele talvez é melhor ou do mesmo nível do vizinho. Né? Então, a primeira coisa que você tem... Olha só, até isso você tem que pensar na casa que você vai comprar, por exemplo. Eu vou comprar uma casa num bairro... Fala um bairro bom aqui em Sorocaba, eu não conheço. Campolim. Vanelville. Campolim é nível... Então, nível alto. Então, vamos comparar Vanelville com Campolim. Se você comprar uma casa no Campolim, você sabe que o pão você vai pagar o dobro do que você paga no Vanelville. Se você comprar num prédio, o condomínio vai ser talvez o dobro do que se paga verdade. no Vanelville, né? Uhum. Então tudo isso você tem que pensar. Onde que é a sua posição na fila da carne? Não tem jeito. Qual que é o próximo passo mais viável de se fazer? Exatamente. Então você tem que ter realmente noção daquilo que você pode gastar, daquilo que é a sua capacidade. E a gente vê muito isso na cultura do americano. Para você ter ideia, eu não conheço Nova York ainda. Mas eu já vi histórias de pessoas que pegaram Uber em Nova York e não era engenheiro, tá? Igual no Brasil. No Brasil, engenheiro é Uber, né? E a pessoa puxou conversa e falou: e você trabalha quantas horas assim? Não, eu trabalho só 3 horas
por dia. Ah, mas por quê? O que que você faz? Ah, eu sou programador, eu sou, sei lá, contador. Mas por que que você trabalha 3 horas então? Ah, isso aqui é para eu complementar o meu planejamento financeiro. Por quê? Porque ele fez o planejamento financeiro, ele sabe que para atingir a meta dele, ele precisa guardar, vamos supor, US$ 10.000 por mês, só que o que ele ganha está sendo suficiente para guardar só US$ 8.000 por mês. Então ele vai lá e faz alguma coisa para complementar. Diferente do brasileiro. O brasileiro é bom de fazer bico também, né? Renda Nossa, extra brasileira é maravilhoso, só que é para gastar mais. vai gastar mais, Não gente. é para economizar, não é para investir, entendeu? Então tudo isso vem da cultura de um país desenvolvido, porque lá eles não têm o INSS, né? Na China não tem o INSS. No Japão não tem o INSS. Cada um é por suas próprias forças ou Caraca, é velho. a família que vai ter que cuidar de você idoso depois. Se vira. Não tem SUS, Se vira, se é de vira. você, é da pessoa. Exatamente. Caraca, velho. É que o Brasil, ele é o país do coitadinho, É, sabe? cara. Ah, o governo precisa me dar tudo isso, é obrigação do governo. Isso começa com a nossa Constituição. A nossa Constituição dá direito de tudo. Só que a gente tem que pensar que tudo que é direito, alguém tem que pagar. E se ninguém pagar, o que que acontece? Automaticamente o governo vai ter que subir impostos, como está acontecendo. Porque ele vai ter que aumentar a arrecadação, É aquele negócio. aumentar a arrecadação. Prometeu muito e agora não vai Não tem entregar dinheiro nada, para né, meu? isso. Só vai Não piorar tem a dinheiro situação. para isso. Exatamente, não tem dinheiro para isso. Sobre milhas? É uma pergunta que a esposa quer saber ali sobre milhas, Thiago. Como que você viaja com milhas? Eu viajo com milhas. Paz, o Thiago, você vai ter que abrir o jogo aqui agora, senão não vai deixar o Everton, não vai deixar você sair desse podcast. Uma dica simples aí que o pessoal às vezes não consegue identificar, porque eu tenho cartão de crédito, eu já tentei pesquisar lá no meu cartão, não achei esse negócio aí. Não conseguiu. Não. Você tem que conversar com o seu gerente de banco, que ele não tá sendo seu É? parceiro, não, viu? Pode ter Ah, certeza. Daniela, eu vou lá, vou lá. Não, tem cartões específicos. No, Em novembro do ano passado, a gente fez uma viagem para Flórida, né? Eu, minha esposa, meu sogro e minha sogra. E nesse sentido, nessa viagem, a gente comprou totalmente com milhas, Caraca. certo? É, Quando você faz compras, se você paga no dinheiro, você não está ganhando nada. Ele não está nem dando desconto para você. Quando você paga no débito, é aquela coisa de quem tem trauma financeiro, né? Eu pago no débito porque eu só compro aquilo que eu tenho dinheiro para pagar. Não vou me enrolar, não vou entrar em dívida. Tá, mas você pode pagar no crédito tendo dinheiro. Qual que é a mecânica, tá? Primeiro, deixando de lado a milhas e falando de cartão de crédito primeiro. Sim. Cartão de crédito, vamos supor que aqui é o dia 10, que é o pagamento do seu cartão. Ele fecha aqui no dia 1º. Então, tudo que você comprar do dia 1º do mês anterior até o dia 30 desse mesmo mês, você vai pagar lá no dia 10 do mês seguinte, certo? Isso quer dizer o quê? Que se você for tirando dinheiro todos os dias para tudo que você paga, você vai ver simplesmente deteriorando o dinheiro ali da sua conta. Ah, eu gastei 100 hoje. Opa, tem 100 a menos na conta. Ah, eu gastei 200 hoje. Tem 200 a menos na conta. E quando você chega no fim do mês, tudo bem, pode ter sobrado uma reservinha ali. Ah, sobrou R$ 500 aqui. Ótimo. Tá, mas por que você está pagando só no dinheiro ou no débito? Porque você não tem planejamento financeiro. Porque você não sabe quanto você vai gastar naquele mês. A partir do momento que você tem um planejamento financeiro, que você Caraca, sabe velho. quanto você vai gastar por mês e você sabe que não vai ser superior àquilo que você vai ganhar, você pega esse mês e compra tudo no cartão de crédito. Porque você sabe que no dia 10 Exatamente. você vai ter o dinheiro para você pagar. E o que você faz com o dinheiro que você tinha aqui no dia 0, no dia 1 aqui do começo do mês, que você começou a gastar no crédito? Você vai lá e investe. Deixa ele aplicado por um mês. Se ele está rendendo 1% ao mês, sei lá, eu gasto 5 mil por mês. Ótimo, no fim do mês, se ele rendeu 1%, é 50 que ele está caindo na conta ali, rendendo. Ah, tá, eu recebi ali no começo do mês, o que eu recebi foi suficiente para eu pagar o cartão. Você vai tirar o que está investido? Não precisa. Vou deixar ele rendendo.
E se eu paguei o cartão aqui, vamos supor que eu paguei 5 mil de cartão, mas eu recebi 6 mil. Opa, sobrou R$ 1.000 aqui. O que você faz com esses R$ 1.000? Investe de novo. Então aquilo que era 5 passou a ser 6 que está rendendo. Uhum. Durante todo esse mês, tudo no cartão de novo. Chegou no final do mês, deu 5 mil. Opa, só que nesse mês eu recebi 8. Então eu pago os 5 mil do cartão, sobrou 3. Esses 3 vão para dentro do meu investimento. O que era 6 passou a ser 9. É assim que você vai criando um planejamento financeiro, um planejamento de Caraca. investimentos. E nisso você ganhou 30 dias a mais de rendimento. Porque aquilo que você estava pagando à vista, você está pagando com 30, 40 dias. Olha só, o pensamento do investidor. Certo? Caraca, né, Você tem Everton? 30 dias, 40 a mais 30 dias rendendo. o dinheiro trabalhando pra você pra ajudar a te pagar no. Exatamente, vai render dinheiro ainda. Se você tiver um cartão bom, o que vai acontecer com esse cartão? Você pode escolher entre cashback ou milhas, certo? E acreditem, gente, vai pagar literalmente tudo no cartão de crédito. Desde um pão que vai dar R$ 5 ali na padaria. É um cafezinho que você foi com o seu cliente lá na padaria, você vai pagar 5 ali no crédito. Não, mas eu pago no débito porque senão o pessoal vai achar que eu não tenho dinheiro para pagar nenhum cafezinho. Pô, esquece o que o povo tá falando. Esquece o que você pensa que o povo tá pensando. Quer dizer, o pessoal Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Ninguém tá nem aí. Agora, se você tem ali um cartão que te dá milhas, vamos pensar assim, se você quer cashback, é porque você é imediatista. Você precisa ter aquele dinheiro voltando. Se você quer milhas, é porque você consegue planejar ali no futuro, porque não cai 1 milhão de milhas direto de uma vez no cartão. Não. Eu tenho hoje, acho que se eu somar hoje, sei lá, vai dar aí 600 mil milhas a gente tem hoje estocado. Tem uns 480 mais ou menos em Latam Pass e deve ter algo em torno de 80 e pouco aí num plano da American Airlines. Tudo com cartão, ou quando a gente tem chance de comprar milha mais barata, a gente compra também a milha mais barata. Entendi. Então, trazendo aí só com gastos, por exemplo, cartão de crédito. Primeiro, qual cartão utilizar? Aquele que está ao seu alcance. De preferência, ele precisa ser pretinho. Se você não tem um cartão pretinho... Eu tenho pretinho, mas Não pode ser aquele pretinho, não pode ser aquele pretinho do Mercado Pago, tá? Aquele lá é só a cor que é preta só. O meu é só. Santander, é um cartãozinho preto. Qual que é o nome do cartão? Elite? Elite Master. Elite Master. E ele não é Black, ele é Platinum. É Platinum. Então. Conversa com sua gerente porque você tá perdendo dinheiro. Por quê? Porque você tem 3 níveis, na verdade 4 níveis de cartão. Cartão internacional não pega nada de benefício e nem de milhas. Cartão Gold pega alguma coisinha. Cara, esse aí acho que ninguém tinha ouvido, cara. Níveis de cartão. Duvido. 0,4, 0,5 pontos por dólar, por exemplo. O Platinum, sei lá, vai dar aí 1 ponto, 1,2 pontos por dólar gasto. Quando você pega um Black, existem cartões Black que pagam de 2,5 pontos por dólar gasto até 4 pontos por dólar gasto. Tá? Todos os bancos oferecem isso? Não. Toda vez que você vai num bancão, você vai ter uma burocracia maior para você conseguir um cartão desse. Por exemplo, eu tenho um cartão do Bradesco, Black Mastercard, que eu consegui em uma promoção. Eu nem movimento conta lá. Mas tinha uma promoção de que iria me dar anuidade zerada pelo resto da vida. A única condição era gastar em 3 meses R$ 5.000 lá. Peguei, eu tenho ele pro resto da vida. Forever. Tem bancos menores que te oferecem mais condições para você ter um cartão desse. Por exemplo, Banco C6. C6 Bank, você tem um cartão Carbon que você paga lá, eu acho que deve estar 40 a 80 reais por mês de unidade. Mas se você gastar determinado valor, você não paga nada de unidade. E você pode, por exemplo, utilizar esse cartão para comprar materiais. Você é empreendedor, você pode usar para gastar, para comprar materiais. Caraca. Entendeu? E tudo isso vai revertendo em milhas. Quando você tem a oportunidade de comprar milhas, aí você vai precisar estar cadastrado lá no Clube das Milhas. Hoje no Brasil tem da Gol
o Smiles. Da Latam tem o Latam Pass. Da Azul você tem o Azul Fidelidade. E eu tenho da American Airlines, eu tenho a Advantage, que se chama. É um dos Uhum. melhores planos que tem. Mas para conseguir esse cartão é um pouco difícil, tá? Então vamos supor nesses 3. Qual dos 3 você vai utilizar? Depende de onde que você vai querer sair para suas viagens. Ah, eu quero sair de Viracopos. Então, talvez seja melhor você fazer o Azul, que sai dali de Campinas. Ah, não, meus voos não tem problema, eu posso ir para São Paulo. Ok, pode ir para Cumbica ou Congonhas? Então eu posso usar Smiles ou Latam Pass. Escolher um, você vai, quando você juntar as milhas dentro do programa de fidelidade do seu banco, você pode transferir essas milhas para um desses 3 programas, certo? Entendi. Ah, vamos supor que você vai fazendo Latam Pass. Quando surgir uma oportunidade, uma promoção para você transferir, não vai transferir todo mês. Uhum. Vai surgir oportunidades no meio do ano, 2, 3 vezes no ano, de você transferir com bônus. Latam Pass, por exemplo, com bônus de até 50%. Então, se você tem 10 mil pontos aqui, lá vai chegar a 15 mil pontos. Smiles tem oportunidade de você transferir até com 100% de bônus. Ah, saiu 10 mil pontos daqui, vai chegar a 20 mil pontos lá. Então, esses são os momentos. Caraca, velho. E quando você tem o cadastro nesses programas de pontos, você ali paga uma mensalidade ali, que gira em torno de R$ 40 por mês. Você, eventualmente, por exemplo, em Black Friday, em Dia das Mães, Dia dos Pais, Dia dos Namorados, Natal, principalmente Black Friday, tá? Aham. Vai surgir a oportunidade de você comprar pontos, vamos supor, com descontos de até 80%. Então, se você for comprar pontos para você utilizar no dia a dia, comprar de qualquer jeito, você vai pagar em torno de R$ 70 por milheiro, a cada 1.000 milhas. Isso é insustentável, não vale a pena Uhum. comprar. Mas se você comprar com 80% de desconto, você vai pagar R$ 14 em cada milha, em cada 1.000 milha. Ou seja, aí já vale a pena. Uhum. Porque vamos supor que você pagou R$ 14 a cada 1.000 milhas. Para você fazer uma viagem, por exemplo, vamos supor, daqui para Florianópolis, existem chances de você fazer uma viagem com 10 mil pontos. 10 mil pontos, você pagou 14 ali, certo? Com 10 mil, se você transferiu com 100% de bônus, você vai pagar em uma viagem R$ 600 uma passagem de ida e volta daqui para Florianópolis, por exemplo. Ou Entendi. seja, algo que você pagaria 1.200, 1.300. Eventualmente pode aparecer promoções para você comprar essa passagem até com 4, 5 mil milhas. Então tudo depende. Por exemplo, a viagem para os Estados Unidos, da American Airlines, a gente pegou com 22 mil pontos uma viagem a ida 22 mil pontos e a volta 22 mil pontos daqui para Miami. Ou seja, é de graça quase. Se eu acumulei essas milhas apenas com gastos, eu só vou pagar a taxa de embarque. Só. Caraca, meu. Eu- O nosso foi só com gastos. A passagem sai zerada. Você só paga a taxa de embarque. Mas como que você fica de olho nisso? Oi? Aplicativo? Tem um site, você tem que ficar olhando para essas coisas? Que aparece, a gente tem um cadastro num site especializado nisso que ele manda os alertas ali. Hoje mesmo a gente estava vindo, subindo aqui essa avenida aqui do lado da. Ah, eu esqueci o nome aqui já dessa avenida do lado. Subindo aqui do lado da Uniso, do Trujillo. Apareceu aqui. Para onde? Argentina, né? Caça- é, General Osório, isso mesmo. Ah, São Paulo, Argentina, Buenos Aires, na classe executiva por 55 mil pontos. Executivo ainda. De executiva. A gente nunca foi de executiva, né? Mas tudo isso aparece nesse aplicativo. Que legal. Mas você precisa fazer a lição de casa, de você estruturar tudo isso, pensar tudo. E depois a gente pode sentar e eu trago algumas dicas. Dicas Ó, não, galera. qual que é? Não é dica, é o quê? Orientações. Orientação sobre isso, para vocês E poderem sigam juntar. o canal no YouTube do Thiago Vida Rica. Gente rica. Gente rica. Isso, e lá eu tento trazer finanças para casais, finanças pessoais, algumas coisas de viagem. Milhas eu não consegui trazer ainda, porque eu tô com pouco tempo para gravar. Mas a ideia é trazer, porque
Não, a O experiência que slogan você tem, também né? é trazer, né? Gente É. rica é gente que viaja. Viaja. Caso É, contrário, não adianta nada você ser rico. com Ser rico certeza. para não viajar. Então, galerada, vamos ficando por aqui. Thiago, quero agradecer você de ter vindo mais uma Eu vez, que agradeço. tá? Deus abençoe. Agradecer a Deus por mais um episódio, os patrocinadores que estão junto com a gente. Ah, e tem uma lembrancinha pra você aqui. Opa! É simples, mas é pra marcar sua passagem aqui. Eita, muito obrigado. Deus Não sei se você abençoe. toma chá, é pra você tomar um chazinho, um Ah, cafezinho. deixa eu tirar aqui para mostrar a prova do crime, ó. Tá aqui, ó. Obrigado. Deus abençoe, viu? Gente, então é isso aí. Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.